Esse garotinho foi torturado e assassinado pela mãe e pelo padrasto. E o motivo pelo qual tudo isso aconteceu vai te deixar chocado. Essa é a história de Anthony Avelhos, que tinha apenas 10 anos de idade. Anthony morava com a mãe, o padrasto e seus 6 irmãos na cidade de Lancaster, na Califórnia, que foi onde o crime aconteceu. Anthony sempre foi descrito pelos seus professores como um menino muito bondoso. Ele pensava bastante antes de falar, ele ficava formulando as frases na cabeça dele, e quando ele falava, todo mundo entendia muito bem o que ele queria dizer, o que era sinal de muita inteligência. Anthony também havia sido homenageado em sua escola por ser o corredor mais rápido da sua turma. E também houve um episódio em que a professora recebeu um aluno novo na classe e o Anthony pediu para trocar de carteira para sentar mais perto do garoto e ser o amigo que desse apoio para aquele menino no primeiro dia. Ou seja, de fato, o Anthony era um garoto muito gentil. A mãe dele, chamada Heather Barron, teve ele na adolescência, ela era muito nova, e o pai biológico dele, chamado Victor Avelhos, se mudou e perdeu um pouco o contato com o filho. A única forma que o Anthony via o pai era por chamada de vídeo, eles não se viam mais pessoalmente, e a Heather acabou mantendo a família apenas com o salário que ela ganhava no Subway, que não era muita coisa, mas eles não passavam necessidades. Quando Anthony tinha 4 anos, ele contou para a mãe que ele tinha sido abusado sexualmente. O nome de quem fez isso com ele não foi revelado, ninguém sabe até hoje, e ela não queria fazer a denúncia, mas foi obrigada pela família dela a fazer. A denúncia meio que não deu em nada, ela foi até a polícia, a denúncia foi registrada no Departamento de Serviços para Crianças e Famílias, mas ela falou que ia manter ele longe do abusador, que ia buscar ajuda profissional, né, uma ajuda psicológica para o filho depois disso que ele tinha passado, e ficou por assim mesmo. Aos 6 anos de idade, o Anthony contou para a tia dele, chamada Crystal, que a mãe dele tinha batido nele, trancado ele no quarto e deixado ele passar fome por dias. A tia ficou desesperada, não sabia como ajudar e acabou desabafando com a terapeuta dela, contando essa história para ela. A terapeuta dela então ligou, fez a denúncia para a polícia, mas a denúncia mais uma vez não deu em nada. A denúncia apenas ficou arquivada no departamento que eu já mencionei antes. E o tempo foi passando e ninguém ajudava o menino, até que o tio dele, irmão da Heather, contou para a polícia que a mãe não tinha condições nenhuma de ficar com as crianças, porque ela tinha pensamentos suicidas e era muito estressada. Fora que ele tinha descoberto que o padrasto do Anthony fazia parte de uma gangue ali da cidade e que ele tinha medo do que poderia acontecer com o garoto dali para frente. E mais uma vez a denúncia apenas foi arquivada e ninguém fez nada para ajudar o menino. Até que no dia 21 de junho de 2018, a mãe do Anthony ligou para a polícia, dizendo que o filho tinha acidentalmente caído da escada e que precisava ser levado ao hospital. Quando o Anthony chegou ao hospital, os médicos atenderam ele correndo e perceberam que ele tinha várias pancadas na cabeça, que aquilo não tinha sido apenas uma queda e que ele tinha vários hematomas pelo corpo. E eles já começaram a desconfiar daquilo porque alguns hematomas eram de tempos e tempos atrás. O Anthony infelizmente não resistiu e veio a falecer, e a polícia foi até a casa dele para investigar toda a situação melhor, e eles viram que os hematomas não eram só no Anthony, e sim em todos os outros irmãos dele também. Então eles levaram a mãe e o padrasto do Anthony presos. A irmã de 8 anos do Anthony, que não teve o nome revelado, contou para a polícia que todos eles sofriam tortura há muito tempo, só que a tortura com o Anthony começou a piorar algumas semanas antes da morte dele. Ela disse que o padrasto, chamado Karim Leiva, obrigava eles a ajoelharem no arroz. Quando eles tinham que falar com a mãe, quando eles pediam para falar com a mãe, eles tinham que ir ajoelhados, segurando 2 livros, o caminho inteiro, e se eles derrubassem esses livros, eles tinham que recomeçar o caminho. E muitas das vezes eles faziam isso por 1 hora inteira. Ela também contou que na noite anterior da morte do Anthony, o padrasto dele pegou ele pelas axilas, ergueu ele bem alto e derrubou o garoto de cabeça 10 vezes seguidas. Ele também batia no Anthony com uma fivela de cinta e com o cabo da tomada da TV. Obrigava o Anthony a engolir um molho de pimenta que era muito picante e trancava o garoto no quarto por dias e deixava o garoto passando fome. Muitas das vezes eles ficavam presos por tanto tempo que eles eram obrigados a fazerem as necessidades fisiológicas ali mesmo onde eles dormiam. Depois o padrasto entrava no quarto e esfregava a cara deles no lugar. E repetindo, eles sofriam essas torturas por anos. E a mãe sempre assistia e nunca fazia nada para impedir. E galera, em cada site que eu pesquisei, falam que eles foram condenados a tantos anos diferentes, alguns dizem que eles ainda não foram condenados,
Eu acho que eles realmente não foram condenados ainda por causa dessa divergência toda, então acho que eles ainda estão esperando a condenação deles. E, bom, o caso termina aqui. Muitas pessoas acreditam que o Anthony poderia ter sido salvo, até porque o advogado do pai biológico dele apresentou que foram registradas mais de 88 denúncias contra a mãe e o padrasto do Anthony. E que essas denúncias vinham desde 2013, lembrando que o garoto morreu em 2018. O Departamento de Serviços para Crianças e Famílias se pronunciou depois e disse que eles simplesmente não retiraram as crianças da casa porque não tinham provas o suficiente. Só que, poxa, foram 88 denúncias e eles não fizeram nada. O caso do Anthony também foi comparado várias vezes com o do Gabriel Fernandes, que foi um garoto que morreu em circunstâncias parecidas. Eu posso até trazer o caso aqui no perfil para vocês, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo. Os irmãos do Anthony, depois que isso tudo aconteceu, foram dados a esse departamento que eu citei anteriormente, e para que eles encontrem um novo lar e encontrem ajuda psicológica também. Eu vou deixar aqui atrás uma foto do Anthony quando ele chegou no hospital. É uma foto meio sensível, então se você não quiser ver, eu já me despeço de você, peço para deixar o like, me seguir, enfim, compartilhar o IGTV. E eu vou sair aqui da frente, e é isso, até a próxima.